E aí, pessoal, tudo bem? Mais um episódio nosso aí para vocês. Preparamos algo durante esses dias, né, Tata? Sim, com certeza, né? Uma revelação fresquinha. E esperamos que seja bênção para todos que estão vendo. Pedimos para que vocês compartilhem, para que vocês curtem, dêem um like aí, mande para as pessoas, entendeu? Para que elas possam Serem alcançadas. alcançadas, né? É um meio que nós estamos fazendo aí, tá bom? É o seguinte, há 7 anos atrás nós viemos para cá e nós queremos conhecer a verdadeira igreja americana. Era o nosso anseio, né? O anseio do nosso coração. Conhecer a cultura americana e a igreja americana em si, né? Quando a gente recebeu esse propósito de Deus em vir para os Estados Unidos, tem todas as questões assim que você escolhe por conta do que o Brasil nos oferece e do que os Estados Unidos nos oferece. Os filhos, tudo mais, mas a gente tinha uma certeza no nosso coração que era o quê? Era a certeza de que Deus também tinha um propósito para a gente aqui. Só que quando a gente chegou, o nosso entendimento humano nos fez acreditar que o propósito estava relacionado em conhecer a cultura cristã americana e se adentrar ali nessa cultura, né? Buscando essas igrejas que fossem totalmente americanas. A gente era um sonho, né? Pô, E vamos fazer realmente parte. é lindo. Não temos o que falar dessa nossa experiência aí, que realmente Louvor foi fora da fantástica. realidade, palavra, a cultura de ofertar, de dizimar, Cada sabe? detalhe, assim, subiu ao nosso coração como, nossa, que lindo, né? Servir a Deus desta maneira, com esse meio. E com base nisso, nós vamos falar de duas pessoas, homens de Deus, da Bíblia, o qual encaixa mais ou menos não, mas com a nossa história, Sim, né? se encaixa Vamos dizer assim, totalmente se na encaixa nossa totalmente. história e também, assim, como pontual essa simplicidade, né? Da obediência a Deus Isso. através desses dois homens, né? Que a gente vai citar ao longo desse episódio. Sim, sim. E nós queremos falar aqui sobre obedecer a Deus, né? De maneira simples. Às vezes nós achamos que fazendo da nossa maneira, a gente acha que é a vontade de Deus e na maioria das vezes não vem a ser, né? O coração do homem é enganoso, né? A gente Tá tem lá que na tomar Bíblia. muito cuidado quanto a isso. E nós queremos ler um versículo para você de um primeiro homem, cujo nome dele é Jonas. Jonas. Quem não conhece, né? A história do Jonas. Esse Ele homem aí. profeta do Senhor. Então Vamos é lá? Jonas 3:2, onde diz assim: levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e proclama contra ela a mensagem que eu te digo. Ao olhar para essa mensagem, a gente vê que é um versículo muito simples, porém com uma ordem de Deus, né? Ou seja, ele poderia simplesmente ouvir a mensagem, né? Ouvir a voz de Deus. Ele poderia muito bem levantar e obedecer e agir, né? Mas não. Ele complica um pouquinho o caminho. Complicou a história, não obedeceu de imediato, né? Se escondeu no navio, foi pro porão, enfim, né? E aí começou a acontecer todas as tempestades. E as pessoas do navio não sabiam quem era quem, jogaram N coisas para fora e tal. E tem essa história, né? Então a gente quer dizer que não precisa acontecer isso, né? Sim, a gente olhando assim ao longo, né? Se você tiver a oportunidade também, depois a história de Jonas, ela é contada ali num livro da Bíblia que é muito breve, então leia para que você entenda assim mais profundo, né? O que a gente quer trazer aqui hoje, porque tem várias chaves ali, né? Inclusive tem uma parte que a gente estava comentando, né? Antes de montar o vídeo,
que Jonas ele foi para o porão. Mas isso aí a gente vai falar, mas tá legal, faz parte. E ali, naquele momento que ele foi para o porão, estava todo mundo desesperado, tal, estava acontecendo várias coisas, mas ele estava ali num sono profundo. E isso é uma coisa assim que quando a gente para estudar, para tentar entender o contexto de tudo isso, é muito poderoso. Parece que Deus, assim, até numa história como a de Jonas, ele traz pra gente, assim, ensinamento. Não siga esse caminho, não faz assim. Se tá aí, a Bíblia tá aí para te mostrar, é para que você faça o contrário disso. Por que ir por esse caminho que você acha que é o certo, né? Por que fazer como Jonas, né? Mas a gente nunca ouve, mas tá tudo bem. Nunca ouve, mas faz parte, né? E um outro homem aqui, falamos de um, né? É o famoso bicho grilo, né? O alternativo, o alternativo. João Batista. Sim. Eita! Esses é aí... desafiador, mas ao mesmo tempo é... Não tem o que falar, né? Então, assim... ele também foi chamado por Deus, né? É óbvio que desde o ventre da sua mãe, né? Na verdade, ele é primo de Jesus, né? Para você ter ideia, né? Mas ele foi chamado também por Deus. Ou seja, 2 homens foram chamados por Deus. Sim. Jonas e João Batista. Só que há uma diferença, né? 2 respostas diferentes, né? Responderam de maneira totalmente diferente, né? Ou seja, Jonas, ele foi chamado para ir até Nínive. E o que ele fez? Foi para onde que você tinha dito que ele foi, Paixão? Pro navio? Pro navio. Foi pro porão? Pro porão. Ele se escondeu. Ele se escondeu, né? Então, se você for pegar porão ele tem um retrato de um coração humano em fuga. A escuridão, se esconder, né? Para ninguém achar, para ele ficar lá. Ele está querendo fugir, ele está querendo sair desse chamado, está querendo desobedecer, entende? Ou seja, outras coisas que ele fez, ele caiu em sono profundo. Como, né? Não é maluco você pensar que assim, tava todo mundo desesperado ali, o navio numa tempestade assim, fora do comum, né? Que foi levantada por Deus, que na passagem lá do livro você vai ver que foi realmente levantado por Deus, esse agito, né? Essa tempestade. E ele em sono profundo, como pode? É realmente uma coisa assim que traz uma revelação, não tem como você não ir buscar e se aprofundar nisso, porque você fala assim, como que um homem não estava sentindo aquela turbulência toda, mas o sono profundo dele nada mais revela do que assim, a fuga dele do que Deus pediu e, de certa forma, a apostasia, né? Uma anestesia espiritual, né? E uma apostasia, porque ele estava assim, não querendo de forma nenhuma enxergar, né, que ele estava numa direção contrária ao que Deus pediu. Isso, ele fugiu, né? E assim, um tentou escapar do propósito, né? E o outro viveu inteiramente para ele, para o propósito. Inteiramente. Um se entregou totalmente para o propósito que o Senhor tinha para a vida dele. E o outro fugiu. E isso acontece, na maioria das vezes, cristã, né? Nós temos o costume de fazer isso, né? Sim. Quantas vezes a gente assim trouxe até essa história de Jonas, trazendo um pouco para o contexto, né, da gente vir para os Estados Unidos, vir para a Flórida, no sentido do que a gente acreditava, né, que o que Deus tinha conosco era dentro de uma igreja americana, era uma coisa assim, para que a gente se envolvesse na cultura deles, e aquilo assim trouxe para a gente, sim, uma bagagem, uma experiência muito boa, só que no fundo a gente sabia que de certa forma a gente estava, sim, agindo como Jonas. Por quê? Porque Deus, ele tinha muito preciso, e em muitos momentos ele foi muito claro com a gente que existia um propósito, né, no nosso coração, e ele queria que a gente fosse realmente aquela voz que clama no deserto. Só que a gente fez? A gente queria estar no meio da cultura americana e queria participar do propósito, a gente estava fugindo. Isso, vamos ficar no meio aqui, vamos aprender o inglês, tal, sentar na cadeira, ouvir o culto, louvar e pronto, vamos fazer o nosso. Mas não, todos nós temos um propósito, né? Deus, ele quer usar cada um, sabe? Ele quer usar cada um de maneira especial, de maneira que você atraia ao reino e você distribua, sabe?
esse reino para as pessoas, você faz com que as pessoas conheçam isso, entende? Você prepara o caminho do Senhor, que né? o Senhor seja revelado, Entende? né? Para o Senhor ser Sim. revelado através da sua vida. E nós não, nós queríamos apenas esquentar o banco e falar, nós fazemos parte de uma igreja americana hoje, sim, entende? porque realmente não é nem assim, falando bem ou mal de uma igreja cultura americana ou cultura brasileira, mas é que assim, por já ter tido experiências no Brasil, nós não queríamos naquele momento, né, adentrar uma igreja brasileira com a nossa cultura. Mas o Senhor, sempre que tínhamos a oportunidade de conhecer uma igreja brasileira aqui, o Senhor, ele era muito preciso em nos pegar ali no meio da multidão e falar, tem um propósito para vocês estarem aqui, né? E a gente, mesmo assim, relutante, a gente complicou o que era simples, assim como Jonas, porque Deus, ele é muito simples, né? Ele chega para você e fala, cara, faça isso, obedeça, é isso, só me ouve, me escuta, sabe, conversa comigo, eu estou aqui para falar com você, você é meu filho, eu sou o seu pai, somente obedeça, eu não quero mal para você. Mas não, a gente não obedeceu algo que é simples, foi só um pedido que ele fez, que ele deixou pra gente, mostrou, revelou pra gente. Desde o momento quando nós saímos de lá, nós sabíamos que nós tínhamos um propósito do Senhor, mas a gente não obedeceu isso, sabe? O que a gente fez? A gente foi desobediente, entendeu? A gente deixou com que o medo e o orgulho falasse mais alto. Eu não gosto muito de falar medo, ela sabe disso, muito. Para mim, medo não existe no meu vocabulário. Mas, de certa forma, era um pouco disso, né? Até porque foi com Jonas, né? Ele teve medo do que o Senhor estava pedindo para ele. E eu creio que a gente também, né? Porque a gente tinha acabado de chegar, a gente queria se envolver na cultura americana e não reconectar essa cultura brasileira, né? Que existe em nós. Isso. Mas o Senhor, com muita precisão, né? Nesse ano, nos levou para um lugar específico e esse lugar, assim, foi a chave inicial para que ele pudesse falar assim para a gente, olha, tá aqui, vocês estão tendo oportunidade, dessa vez vocês vão responder conforme o que eu peço para vocês, entendeu? Foi eu que estabeleci esse local, foi eu que estabeleci esse momento, só que eu quero que a resposta não seja como a de Jonas, eu quero que a resposta seja como a de João Batista. E é isso, porque João Batista, ele por outro lado, né, onde não teve a desobediência, onde não teve o orgulho, falar mais alto, João Batista não, o que ele fez? Ele foi direto para o deserto, ele viveu no deserto. A vida dele toda foi no deserto, né? E às vezes a gente tem o costume de falar assim, sai do deserto, né? O deserto na sua vida... Não, cara. Eu tô lendo um livro aqui que chama Você Escolherá o Deserto. Preciso. Sabe, esse aqui fala totalmente sobre João Batista, entendeu? Que é um homem que foi simples, é um homem que renunciou a ele mesmo, sabe? É um homem que não tinha fama, é um homem sem vaidade, sabe? É um homem que só tinha uma missão. Só tinha uma missão, e a missão dele, eu sou a voz que clama no deserto. Preparem o caminho do Senhor. Ele cumpriu exatamente o que o profeta Isaías falou. Entende? Então, assim, a gente está contando nossa história meio que com exemplo nesses dois homens, porque antes, quando nós viemos, nós estávamos da maneira como Jonas. Sim. E com o passar do tempo, nós começamos a entender o propósito que o Senhor estabeleceu sobre a nossa vida e nós passamos a entender mais o chamado de João Batista. Sim. Entende? Então, tipo assim, Jonas, ele fugiu de uma cidade ao qual Deus pediu para ele ir, enquanto João Batista correu direto ao seu chamado. Sim. Entende? Então, ambos foram mensageiros do Senhor. Sim. Não deixaram de ser mensageiro, entendeu? Mas só um entendeu. Só um obedeceu de forma simples, né? Entendeu? Como Deus queria. Porque a obediência, ele é um caminho mais leve que te leva ao propósito. É o caminho mais leve, a obediência. Se você obedecer, ele se torna leve para que você vá e execute o propósito que o Senhor tem estabelecido sobre a nossa vida. Sim. Eu creio que a gente trouxe isso aqui também para, assim, até trazer vocês para mais perto desse projeto, para que vocês entendam, né, como foi que ele surgiu. Deus já tinha colocado ao nosso coração há muito tempo, né? Em 2017 a gente estava encontrando algumas lembranças, né, nas nossas mídias que
fazem, né, a menção ao simples assim, só que a gente só conseguiu realmente ouvir totalmente a Deus e entender a dimensão do que seria quando a gente obedeceu como João Batista, quando a gente, Deus estabeleceu um local para que a gente realmente fizesse parte, né, estivesse em comunhão com o corpo de Cristo. Esse local é um local brasileiro, né, Amém. em toda a Bênção. contradição do que a gente Top. queria, mas o Senhor sabe o porquê e Ele, assim, fez realmente reacender novamente, né, essa chama do nosso propósito. E aí é por isso que a gente está trazendo essas histórias, porque muitas vezes, assim, aquilo que acontece comigo em uma área da minha vida vai acontecer diferente contigo, mas as menções na Bíblia trazem a revelação de como exatamente a gente deve agir. E se um dia a gente agiu como Jonas, que a gente não escolha agir como ele, que a gente escolha agir como João Batista, mesmo que aquilo seja para nós um deserto, para Deus é uma preparação, né? Nesse livro que o Gui mencionou aqui, tem muitas revelações precisas do que é o deserto, Chaves né? O espirituais. deserto, ele realmente, assim, nos prepara para algo tão grande no Senhor que em local nenhum a gente conseguiria, entendeu? Porque ele precisa do deserto para nos trazer para perto, para nos trazer realmente para total dependência dele. E é por isso que a gente trouxe essa história, né? E às vezes, igual a Tata comentou, cada um tem um propósito, né? Sim, cada um tem uma forma de se relacionar com Deus. E às vezes Deus tá te chamando também para algo simples, entende? Às vezes ele tá te chamando para você falar dele para alguém, às vezes ele tá te chamando para você perdoar alguém o qual você ainda não perdoou. Sim. Sabe? Às vezes ele tá te chamando para você se posicionar diante de uma situação, entende? Às vezes ele tá te chamando para você começar de novo, iniciar novamente, entende? O seu chamado, tudo isso que ele está fazendo, que ele está te chamando, é para que você simplesmente obedeça, e tudo vai se tornar simples, entende? Porque se você pegar a diferença entre João Batista e Jonas, ambos estão na resposta. Entende? Então é a resposta. Um teve uma resposta que disse, não, agora eu não vou. E o outro disse, eis-me aqui, Senhor. Então a resposta que você dá, que releva e que tem a ver com obediência, vai revelar o propósito que Deus tem na sua vida, entende? Sim. Então sempre lembre, em Jonas 3,2 está dizendo, levanta-te e vai à grande cidade de Nínive. E João 1,23 diz, eu sou a voz do que clama no deserto, endireitai o caminho do Senhor. Sim. Então o que nós estamos falando aqui tem base bíblica, são histórias de duas pessoas que um obedeceu e o outro desobedeceu no momento que teve ali que Deus falou com eles, mas depende agora do que você deseja. Você deseja ser um João Batista? Ser não, porque nós temos que ser Jesus, mas Jesus está em busca de João Batista contemporâneo. Sim, sem dúvida, né? Prepare o caminho para a segunda volta, né? A volta dele glorificado, né? Quem serão esses homens, né? Quem vão entender dessa vez, né? Como deve agir. E um detalhe que a gente, assim, olhando, né, para a vida de Jonas ali, que não obedeceu de primeira, tal, e para de João Batista, os dois foram chamados para algo, assim, de confronto, né? Sim. Os dois, eles tinham uma linha assim, olha, Jonas, vai e prega contra a cidade de Nínive. Então, eu creio que isso trouxe, né, esse temor, assim, esse medo, né, que é o que o Guilherme não gosta de comentar, no coração de Jonas, e Jonas se escondeu. Agora, João Batista, em outro, ele já não se escondeu, ele já decidiu fazer assim, Senhor, é isso que o Senhor deseja? Ok, é para o deserto que eu vou, e é de lá que eu vou pregar contra aquilo que está sendo feito que não é conforme o que o Senhor anseia. E se você for também pesquisar sobre João Batista, você vai ver que em todos os momentos ele, em suas pregações, ele não deixava de ser muito claro, né? Ele ia contra realmente ao pecado, seja de um governo,
seja de uma posição de liderança, ele ia contra isso, por quê? Porque ele tinha certeza daquilo que o Senhor tinha mandado ele fazer. E muitas vezes a gente quer fugir disso, né? Mas o Senhor não nos chama para agir como Jonas. Arrependei-vos, raça de víboras. Não é nada, né? Não é fácil descer algo assim. Não é fácil, né? não. Eu fico imaginando. Imagina João Batista entrando sei lá, ou escutando um culto hoje, acessando uma igreja. Eu fico meio assim, né? Mas... eu acho bem difícil ele entrar também, É, né? Ele estaria lá. Porque eu acho mesmo assim local, que no uma deserto. obediência verdadeira, ela não negocia uma mensagem para não ofender. Não, ela não negocia nada, né? Nada, nada, nada. Ela confronta quem for, ela confronta soldado, ela confronta fariseu, ele confrontou Herodes, ele confrontou todas as pessoas, dizendo a verdade. Entendeu? Por quê? Porque ele sabia da identidade que ele tinha desde o ventre da mãe dele. Então ele não negociou nada. É isso que a gente está falando, entendeu? Que a maior obediência de João foi quando ele disse que era necessário que ele cresça e que eu diminua. Entende? Nós estamos falando de João porque João, pra gente, é uma maneira qual nós temos visto o nosso chamado, o nosso propósito. Sim. Sabe? De simplicidade, entendeu? A gente poderia ter construído um ministério gigante, mas a nossa missão é somente abrir o caminho para o Senhor. Amém. Tá entendendo? A gente poderia ter, né? Com as ofertas, com várias coisas que surgiram, a gente poderia estar fazendo parte de um ministério muito grande, mas não, a gente não quer saber disso. Nessa parte a gente não agiu, né? Querendo fugir, a gente realmente só se entregou e disse, tá, Senhor, o que o Senhor anseia é que eu responda como João Batista, vai custar muita coisa, vai fazer com que a gente renuncie, né, a quem a gente acha que né, porque tem isso também, né, Sim. Se a gente olha para a vida de João Batista, a gente vai ver que ele renunciou à própria imagem do que poderiam achar que ele era. Entende? Ele teve uma renúncia num nível de assim, não importa, o que importa é que eu preciso cumprir aquilo que me foi colocado desde o ventre da minha mãe, que é preparar o caminho para aquele que é maior que eu. Aleluia. Então hoje eu vejo que a gente tem sido muito não só movido, como tocado sobre isso, sobre responder como João Batista. O que você vai fazer? Amém. Preparar o caminho para o Senhor. Não é o que ele revelou a mim, não é o que ele me entregou de dom, não é o que ele me deu de talento. É o que ele é. Entende? E muitas vezes a gente deixa, né, na igreja moderna, né, que é uma coisa que a gente gosta de comentar muito hoje, a gente deixa de olhar para isso. Por quê? Porque todo mundo tem muito talento, todo mundo tem muito dom, é uma igreja muito rica, é uma igreja muito adornada, é uma igreja muito tudo. Só que, às vezes, a gente se perde nessa simplicidade, né? E aonde estão os João Batistas, né? Precisa. Eu anseio, meu coração anseia por ser, assim, um que tenha esse DNA de João Batista, não para ir contra, né? Não, jamais. A nada, mas para não negociar o que o Senhor determinou sobre o nosso coração. Aleluia. Aleluia, é isso. E obedeça. É a palavra que nós queremos trazer. Obedeça. Obedeça a voz do Senhor. Sim. Sabe? A todo tempo. Porque quando você obedece, você abre mão de si mesmo. Entende? E você começa a revelar Cristo na sua vida. Isso é obedecer. Obedecer a Cristo significa eu vou abrir mão de mim mesmo. Eu vou permitir com que Cristo seja Cristo na minha vida. Amém. Tá entendendo? Porque quem obedece não está interessado em palco. Não. Quem obedece não está interessado em ser visto. Quem obedece, ele só busca o propósito. Sim. Então, quem obedece não está interessado em palco. Ele busca o propósito. Entende? Então, são isso que Deus tem falado conosco hoje. Entendeu? Procure a mim. Obedeça a mim. Reconheça o chamado que eu tenho para a vida de vocês. Sabe? Então é isso. Que a cada vez mais nós podemos obedecer mais para que nós venhamos a diminuir e Jesus cresça. Amém. Amém? Era isso que nós queríamos falar com vocês hoje. Curta, compartilhe. Sim. Deixe uma mensagem. Fale um tema. Traga algo para nós. Espero que isso toque seu coração de diversas maneiras. Tá bom? Um imenso beijo em todos vocês. Fica com Deus. Tchau, tchau. Tchau, até mais.